Hoje que aconselha como? Obrigada, Andréa. Bom dia! Quem quer pão? Tu quer pão? O que você quer mais? Pão, dinheiro, prosperidade? Estou começando meu podcast inaugurando com a Sabrina maravilhosa, escolhi ela, porque é doida como eu, tá, gente? Estamos aqui inaugurando nosso podcast. E a Sabrina escolheu o assunto, que é isso aqui. E aí, Andréa, quem você queria ser aí das Paquitas aí? Pega aí, quem era você? Sorvetão, miúcha, era o quê? Eu acho, agora, conversando nos bastidores, eu acho que eu sempre quis ser a Marlene Matos. Espero que sempre teve cabelo empreendedora, né? Olha que a gente não conhecia a Marlene Matos, né? A gente não sabia, né? Ela era uma, sei lá o que aquela mulher era na nossa cabeça. Que ela nos empresária, né? A gente tinha como empresária, era um nome que pra gente quando criança a gente não tinha dimensão do que é isso, até porque se ser Paquita era algo distante da nossa realidade no quesito, porque existe o estereótipo, né, que é o estereótipo que era o padrão e a gente respeita, né, gente, inclusive vamos fazer uma ressalva aqui, né, André, é importante falar que a gente não está aqui para falar da imagem da pessoa, não estamos aqui para ofender ninguém, para julgar ninguém. Elas também foram inocentes, eu acho. Eu acredito que a gente está aqui para contar como foi a nossa identidade foi forjada e como hoje a gente precisa de um esforço, né? A gente vê uma geração vindo após a gente de muita afirmação, que precisa afirmar, se afirmar no cabelo, se afirmar em colocar uma cor que você goste, porque existia um mito, né? Que preto não usava vermelho, preto não podia usar cores fortes, né? Pelo menos assim. Eu sei e também perdoo minha mãe por isso, mas ela também transmitiu essa mensagem para dentro de casa, que essas cores a gente tinha que usar o nude. Então o que é o nude? É passar despercebido. Como muitas vezes nós passamos despercebido em muitos lugares. Mas transmitiram isso a ela também. Não transmitiram. É passado, né? As crenças são passadas de geração. Então muitas pessoas que estão ouvindo ou vendo essa live, esse podcast, alguns já vão estar com a idade semelhante à nossa, 40, 50 anos, né? 14? Gente, 14. Sabrina, agora eu te pergunto, você queria ser quem? O que veio hoje na sua cabeça daquela época? Vamos viver primeiro aquela época. Eu tenho muitas lembranças. Eu não sei se é porque a minha irmã sempre brincava e ela era a Xuxa. Eu era a Paquita, uma das Paquitas, na nossa cabeça, né? Porque na televisão não ia ser nunca. Mas eu acho que eu queria ser a Marlene Matos. Não sei se eu já, tá vendo que a pessoa já nasce, eu já tinha de empresário, porque eu sabia que ela que comandava tudo aquilo. Eu lembro que tinha um coreógrafo, sempre falaram que ela fez a nave, que não é verdade. Segundo eu li uma coisa lá da Xuxa, ela não fez, parece. Eu pensava que ela fazia tudo. Tudo aquilo ali, o dengue, o praga, que aquilo ali foi uma coisa que encaixou tudo. Eu achava que eu queria ser a Marlene Matos. De fato, você escolheu ser a estrategista da coisa, né? Porque a gente sabia e reconhece ela que, para a época, ela foi uma empresária. Primeiro, por ser empresária, mulher, já era disruptivo, né? Porque geralmente era empresária. E ela realmente alavancou, né? O que foi o show da Xuxa para nossa época. Mas, diante da sua pergunta, quem eu queria ser, né? Quem eu representava ali, na época, era Andréa Sorvetão. Eu achava e acho ela muito bonita. Porque ela tinha uma colchona, ela colocava aquela bota preta, ficava aquela tora de perna linda, torneada, aquele quadril bem desenhado. Então, assim, mesmo... ela é só? A gente buscava. Um era miúcha, né? Acho que a de cima era miúcha. Essa é a Letícia Spinelli hoje, né? Olha, sim, e todas lindas, né? Eu acredito que mesmo essa aqui, eu sei que era a Kátia. Essa é de Brasília. Um beijo. Moro em Brasília também, tá? Kátia, quiser vir aqui dar uma visitada... Para cuidar dos cachos, né? Se ainda tiver os cachos aí. Ela também está na rua dos cachos. E eu acho, assim, falando da Marlene, ela também foi uma vítima, eu acho. Porque ela sendo essa potência da época, ela nunca apareceu. Ela vai aparecer bem depois. Se ela apareceu, eu não lembro. Ela apareceu bem depois, não sei se ela tinha vergonha. Não sei se lá dentro também ela foi discriminada, né? Ou não sei se ela se discriminou. Isso aí é uma coisa que a gente ainda vai ser descoberto. Os bastidores, né? A gente nunca conhece os bastidores da casa de ninguém, do palco de ninguém, do cenário de ninguém, né? O que a gente vê era o que acontecia ali no palco, né? E aí, trazendo um pouquinho aqui, a gente abriu com a música Quem Quer Pão, que tá nesse LP. Era LP na época, né? LP.
Gente, olha que lindo. Mas... Esses discos, olha, são tudo... Gente, esses discos, para comprar um disco desse, você tinha que... E ter bala na agulha. Pela minha matemática aqui, eu tenho uma prima que ela só ela de mulher. Meu tio tinha um sonho de ter uma filha mulher e ele deu, acho que deu para ela, porque está escrito aqui, Cecília, minha prima, era tudo dela. Aí eles deram para uma chácara nossa e eu mexendo lá e eu vi. E o engraçado foi quando você falou que queria falar desse assunto, e aí eu vi o disco do meu filho, aí no domingo eu fui para a chácara, procurando aqueles discos, quando eu cheguei, eu já joguei tudo dentro do carro para eu não esquecer. Então, assim, ela tinha. A minha irmã, que é ousada, que ela até hoje é dona da franquia da Caixa, ela comprou esse CD, ou esse CD. CD, tá muito moderna. Já tô lá na frente. Gente, você não vai acreditar, ela comprou sem ter o som, a radiola, né? Eita, poder da materialização. Não, ela a minha irmã sempre fala, um dia desse eu escrevi, irmã, tu realmente é visionária, né? Ela comprou isso aqui sem ter nada, e a minha prima foi chamá-la e tacou o disco no chão. Não sei como que isso quebrou, que até agora se eu jogar no chão não quebra. O disco partiu ao meio, minha irmã, ela nem chegou. Já não tinha o som, já não tinha... Aí quebrou, minha irmã, ela veio em lágrimas. Eu escolhi esse tema aqui porque hoje, atuando muito na área do desenvolvimento humano, na área da sexualidade, a gente acha que a gente não traz bagagem. A gente não traz bagagem para a nossa vida, né? Então, você vê que a gente está diante aqui do estereótipo que faz parte da nossa cultura, da nossa raça, né? Que é a mulher da pele clara, do olho claro, do tom de cabelo claro, do cabelo liso. E aonde que ficava a Sabrina e a Andréia? Negra, olhos escuros, cabelo crespo. Na época da Xuxa? Onde que a gente ficava? Limpando lá. A gente era o praga e o dengue. Não, você não ia ser o praga nem o dengue nunca. A gente ia ficar lá fazendo as comidas lá, porque esse povo comia. Tinha que limpar o cenário. E por que é importante a gente falar sobre isso, não trazendo julgamentos, mais uma vez eu reforço, mas trazendo liberdade. Liberdade de entender que todas as pessoas, independente de suas classes sociais, raça e cor, ela tem um espaço na sociedade. Antes, esse espaço, que era essa porta que era fechada, hoje você pode passar por ela. Como, Sabrina, se ainda é necessário tanta força para se afirmar como empresária, se afirmar como alguém, uma profissional da área de sexualidade, você é capaz. Mas primeiro a gente precisa curar as nossas feridas, as nossas demandas. Sabe, aceitar um cabelo crespo, admitir um cabelo curto. A gente cresceu num sistema que era muito modelado, que era muito fechado. Mulher só tinha o viés feminino se tivesse o cabelo comprido. E aí, seu cabelo está comprido, hoje o meu está curto. Eu deixei de ser feminina por isso? Eu deixei de aparecer nas telas ou nas mídias por conta disso? Então, hoje eu vejo que esse movimento de assumir sua identidade, sarar feridas, como eu disse brincando aqui para os stories, o passado é uma roupa velha que não te serve mais. A gente cresceu sobre alguns, não digo tabus, mas algumas caixas. Qual foi a minha caixa sua? A Barbie? Olha para a Barbie. A Barbie era o mesmo padrão. Cabelos lisos, né? Mas eu acho que o que representa bem a Barbie, eu acho que é a magreza. A magreza. Talvez ela sempre o príncipe encantado, que é o Ken, né? Muitas mulheres estão à procura dos seus Kens até hoje e não encontraram. Então, assim, quando que a gente se viu representada numa boneca negra? Quando que a gente se viu representada? Né? A gente geralmente tinha, claro que a gente tem a nossa seleção de cantoras, de atrizes, de atores representando a negritude, mas geralmente eles estavam sempre ocupando um lugar no palco, que era a empregada doméstica, que era sempre no trabalho do serviçal. Ele estava sempre, né, a casa branca, senzala. E hoje não, né, Andréa? Hoje você está aqui para provar isso no seu podcast, dona de franquia de salão. Mas ainda é um pouco a minoria, a maioria, que ontem mesmo fui almoçar lá no shopping, no restaurante, aí eu não observava, meu irmão que observa as pessoas negras, ele observa no avião, não tinha. Só tava eu e minha irmã. Eu passo com isso com meu esposo. Meu esposo é um homem negro, brilhante no que ele faz, brilhante como pessoa, por dentro e por fora. Realmente nós somos diamantes negros. Né? A gente precisa entender esse nosso valor.
E a gente percebe isso, principalmente quando a gente entra em restaurantes, né, de padrão mais elevado, sempre tem aquele olhar ainda. Isso hoje não me incomoda, porque hoje eu reconheço muito o meu valor cognitivo, a minha estrutura emocional, a minha capacidade. Hoje ela não difere de ninguém, não difere. Mas é claro que isso aqui também deixou marcas. A gente não tinha uma apresentadora que nos representasse. Eu, particularmente, respeito, gosto, admiro o trabalho da Xuxa, marcou a minha geração, mas eu gostava mais da Mara Maravilha. Talvez porque ela tivesse o cabelo preto, né? Pode Talvez ser. tivesse o cabelo preto. Eu Eu me gostava identificava. das músicas, eu acho. A Eu gente teve a lembro, assim. Angélica, né, do mesmo padrão da Xuxa, estereótipo da Xuxa, e depois veio a Mariane. Você lembra da Mariane no SBT Uma também? loirinha. Uma Também loira, loira. também loira. Então a gente ficou sem esse Referencial. referencial. E é engraçado que tinha um dito que falava assim: se preto fosse gente, urubu era presidente. Você lembra que tinha antigamente? Pois tinha. Ou seja, se o negro ele tentasse se destacar um pouquinho mais, olha lá, tá querendo aparecer. Então, assim, era a cor que tinha que ser pálida para você não aparecer muito, você nunca podia, né? Hoje tá aí tantas frases que a gente não permite E nem mais. podia nem aparecer. E nem Porque se eles estão falando assim, tá querendo aparecer, é porque não pode É aparecer. porque não pode, E né? tanto que há uma referência assim, que eu acho, a Glória Maria, eu acho que Foi disruptiva na televisão, ela né? foi, agora estão usando, é foda mesmo. Porque você imagina, negra, na emissora mais famosa do Brasil, ela conseguiu mesmo, entendeu? Ela sempre esteve lá, ela nunca foi tirada, ela diminuiu o trabalho depois que ela adoeceu, mas em todo esse tempo ela não foi tirada, ela fez as melhores entrevistas. Então essa mulher, realmente ela merece estar num lugar maior do que ela teve, porque até a homenagem que fizeram para ela eu achei muito legal. Mas, assim, no Brasil, num país preconceituoso, Onde a sua e maioria é outra, ela negra. usou o cabelo curto, crespo, ela não dá, mas ela era boa no que ela fazia, né? Mas mesmo assim, eu acho que ela foi muito, eu não tenho palavras para Muito falar o que ela travada, foi, né? Eu acredito que todo mundo de é boa bom, também. todo mundo tem algo de bom para mostrar, só que às vezes falta a Lógico. oportunidade para mostrar. Às vezes falta o crédito, né? Como faltou para, assim, ela já conseguiu uma ascensão diferente de muitas repórteres, né? Principalmente da nossa raça, mas ela conseguiu se destacar. Porque antes a gente viu o negro aonde? Negro era, né, como nos bastidores, como a gente colocou aqui, quando era questão de televisão, e quando era na música, era sempre no samba. Gente, também gosto de samba, mas era sempre no samba ali, né? A Jovelina, que representava muito bem, Ivone Lara, né? Então, sempre assim, na música a gente ainda tinha ali uns que sobressaíam. Mas por quê? Porque o samba a gente fala que ele é da cultura do negro, ele tá no sangue do negro. Então, assim, era um estilo de música que praticamente pertencia aos negros. Mas e cadê o negro empresário? E cadê o negro atuando dentro de outras áreas, de outras ciências da sociedade? E essa dificuldade a gente encontra até hoje. Embora a gente esteja diante, né, de um cenário totalmente midiático, assim, das mídias, das redes sociais, hoje a gente tem mais liberdade. Então, você que nos ouve, que nos assiste, saiba que você tem um conteúdo poderoso e que não é a sua cor que te define, que as portas estão abertas, mas desde que você trabalhe essa identidade. Eu tive, acho que tem mais ou menos um ano que eu fiz um ressignificar. Hoje eu estou ressignificando com a Xuxa, eu estou liberando a vida dela, eu estou liberando esse padrão. Então libera! Ainda tinha aquela rodadinha no alto, né? Mas tempos atrás eu liberei o Fofão, que eu te morria de medo do Fofão. Ele era assustador para mim, ele era o pânico dos meus sonhos, das Tinha minhas um monte de noites criança que pesadas. tinha. Eu não sabia disso, não. Porque a gente falava que ele carregava uma faca dentro dele, né? Meu Deus. Então, assim, tinha todo o terrorismo. E da mesma forma que ele foi o meu pesadelo dos meus sonhos, por algum momento eu achava que eu nunca ia ser escolhida na escola como uma menina bonita, porque eu não pertencia a um padrão de beleza, que era o padrão da cor clara, dos olhos claros e o cabelo. Lembrando também que antes da Xuxa tinha o sítio do Pica-Pau Amarelo, que também não tinha pessoas negras, e a tia Anastácia era o quê? A cozinheira. A cozinheira. E o biscoito dela, o que ela fazia, era muito mais importante, né? A cozinheira, eu lembro que eu falava assim, vontade de comer esses.
da tia Anastácia e tio Barnabé. Então, assim, já era assim, sempre foi assim, gente, sempre. Sim. E bem, colocaram isso aí, que com certeza tem uma pessoa por trás disso, tem um comércio por trás disso, né? Porque talvez as paquitas foram escolhidas também pelo fato do comércio. Ah, vamos vender mais tinta, vamos vender mais alis, não sei. Sempre tem uma coisa Uma jogada de marketing. É envolvida bom isso, com André. dinheiro. Prefiro um país que só pensa em É dinheiro. mesmo, né? Boa essa sua colocação. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Realmente, aquele uso de alisantes na nossa época era muito alto. Eu lembro do velhinho, do Vela Chique, e tinha o Enê, que era aquele Enê que cozinhava na O panela. Enê foi o primeiro, porque ele já veio preto, preto, e ele alisa mesmo, entendeu? E depois ele quebra, entendeu? Só que aí, a narizinho, você lembra, ela era cacheada. E ela usava o cabelo dela, era penteado mesmo, o blackzão mesmo. Mas ela era hoje considerada parda, né? Pra época. E aí tinha. Mas você vê, em relação ao negro, né? A tia Anastácia estava na cozinha, dali partiu. Todos os negros vão ficar na cozinha. E hoje, gente, pode falar que ainda tá do mesmo jeito, mas você vê as novelas, já tem negras que são empresárias, tem a menina que é advogada na novela agora, tem uma família bem sucedida de pessoas negras, mudou, glória a Deus, mudou. O Big Brother já colocou lá metade de pessoas negras. Já não é mais pela cota, né? Já não é mais pela cota. Já não é. Só que aí o que aconteceu? Os pretos saem tudo. Ainda tem uma mancha ali, ainda tem uma coisa. resistência, né? Olha, André, você falando sobre isso, eu vou chutar mais ou menos aqui a média, né? Mas também não quero mentir, mas acho que tem mais ou menos uns 7 anos que me aconteceu um episódio bem interessante, que se fosse hoje a repercussão teria sido bem maior. Eu fui fazer entrevista para uma empresa e lá a pessoa que me entrevistou, à época eu estava de trança, eu amo trança, já falei isso várias vezes. Não, negro fica lindo de trança. Eu gosto de modificar muito, eu sou atrevida assim no sentido ousado e tudo, da coisa. Você é atrevida. Em tudo, né? Sou atrevida, estou aqui me atrevendo também a falar, a defender aquilo que eu acredito. Me considero uma mulher extremamente inteligente, que sabe manejar vários assuntos, porque mesmo. A leitura para mim é algo primordial, por isso que eu defendo muito conhecimento, seja ele emocional, cognitivo, espiritual, porque o conhecimento ele é libertador. Na hora que você conhece o seu lugar e a mensagem que você carrega, você é disruptiva aonde você for. E isso causa medo nas pessoas. E nessa entrevista a pessoa olhou para mim e falou assim: olha, você é perfeita para esse carro. Você tem tudo que para compor esse carro. E ela falou: só que tem um detalhe. Eu preciso que você tire as tranças do cabelo. Porque trança, na mentalidade das pessoas, é sinônimo de quê? De nojo. Ah, não cuida, não lava a cabeça direito. Eu até fiquei de gravar um videozinho mostrando como eu cuido das minhas tranças quando eu tô de trança. Que eu tenho um borrifador, que é todo um cuidado. Eu cuido melhor, viu, gente? Inclusive, vocês dê preferência para me abraçar quando eu estiver de trança, porque eu cuido melhor do meu cabelo quando eu tô de trança. E ela falou isso sem trança. Porque não era o padrão da empresa. Da empresa dela também. E na mente dela de quê? Higiene. De higiene. Eu não estou dizendo que todo mundo cuida igual, mas também não estou falando assim que... Mas tem as cabelos lisos também que... Você acaba... É aí que eu vou chegar no ponto que exatamente por que você chegou, por que essa Andréia Oliver se tornou especialista em cachos, em cabelo, por que o Cachos Brasil existe? Porque havia uma demanda que ninguém queria cuidar do cabelo crespo. Eu passei por isso. O cabelo crespo era aquele cabelo que tinha que ser sempre muito curto, sempre muito baixinho para evitar o trabalho, porque era um cabelo difícil, e era falar desse jeito dentro do salão. Quantas vezes eu cheguei no salão e o cabeleireiro, teve um cabeleireiro que um dia falou: nossa, o cabelinho dela, essa foi a expressão, o cabelinho dela é difícil, né? Falou para minha mãe. Então o que era vendido? Aqueles pentinhos quentes de alisar cabelo, né? E teve a fase do cabelo aí, que passava ferro para esse cabelo ficar mais engomado. Eu cheguei a ver minha tia passando. Botava o ferro na brasa, não sei se você pegou essa época. Peguei, que era aquele preto. Porque talvez a chapinha veio disso, né? Aí botava no fogareiro e, gente, o cabelo não saía, não. Cabelo? O que era tinta? O bicho ficava... Mas, ó, eu sou especialista, gente, em cabelo. Essas aqui também, esses cabelos aqui, chapado, aí descolore, pinta, faz raiz, gente. O couro cabeludo da pessoa... Eu não acredito que todas eram louras de nascença, não, a Xuxa comentou que a maioria
Teve as morenas que correram para ficar loira. Come o couro da cabeça, a pele da cabeça, o descolorante come aquilo ali e vai ficando pouco, o cabelo vai acabando. Aí quando elas chegam na nossa idade agora, né, nos 50, maravilhosa, o cabelo dela tá só a pena. Você pode ver que a Xuxa hoje, a Xuxa não tem mais cabelo praticamente. Uma porque eu acho que por causa da alimentação ela mudou, influencia um pouquinho, e outra porque também o cabelo dela já é claro, e outra porque ela descoloriu também esse cabelo, entendeu? Ó, imagina, o cabelo dela é fino, então se foram as negras em relação a cabelo, entendeu? O pessoal pirou, todo mundo fez, digamos assim, merda no cabelo, entendeu? Essas por causa do comércio, e nós porque ninguém queria arrumar, porque não dava dinheiro. Você já passou por alguma situação que para você assim, foi constrangedora, primeiro quanto pessoa e depois, eu queria que você falasse um pouquinho aí também, aqui a pessoa entrevista e é entrevistada, você tá vendo, né? É. Por que veio esse ideal de ter Olha, esse eu não vou mentir, eu fui pouco discriminada, por quê? Porque o meu mundo, como é que você vai ser discriminado se você não sai só... Era um mundo trancafiado. Você sai do conjunto H para o conjunto G, HG, entendeu? E outras que as minhas irmãs têm o cabelo crespo, né? O meu é crespo, mas o delas são mais. Então, assim, eu já cheguei várias vezes, igual uma vez eu cheguei na sala da minha irmã, e estavam jogando bolinha no cabelo dela. Eu não sei se é porque eu era meio brava, eles não jogavam no meu. Aí eu chegava lá e batia em todo mundo. Mas eu acredito que uma vez que aqui em Brasília a gente chegou no começo da construção. Então meu pai pegou a construção de um shopping, que você está falando, não vamos citar o nome, e minha mãe pegava a limpeza. Então, o meu pai sendo o responsável da obra e minha mãe da limpeza, eles eram o quê? O chefe. Eu poderia trabalhar em qualquer loja. E o meu sonho era trabalhar numa loja que chamava Pacalouro. Eu acho que eu nem queria trabalhar, eu queria ter aquelas coisas lá da Pacalouro e da Headley. E eles não. Ai, tá cheio, dona Domingas, tá muito cheio. Aí hoje eu vejo eu baixa, negra e o cabelo curto para trabalhar no shopping. Não era, mas nem se eu fosse a filha do dono do shopping, eles não iam deixar. Então eu vejo que foi por causa disso. Na época eu não senti, hoje eu tenho noção. Agora, recentemente, eu fui no hospital lá no Plano, para quem não conhece é Brasília, e é um setor de clínicas. E o hospital é muito lindo. Ou ele é muito, eu acho que é um dos mais lindos que tem em Brasília. Fui levar minha amiga, que é sobrepeso, e eu estou ajudando ela a emagrecer. Ela vai fazer uma redução, que foi o que os médicos resolveram. E aí eu fui lá acompanhar ela na palestra, e quando eu vou sair do hospital, me colocaram na saída de funcionários. Eu entrei pela entrada, eu não fui discriminada em momento nenhum. Assisti a palestra, quando eu entrei, todo mundo me olhando, tipo assim, o que essa mulher magra quer aqui? Mas eu fui porque eu ia acompanhar a menina, inclusive ela nem chegou aí porque não achou o lugar. E eu achou longe, não sei o que aconteceu. Aí quando foi esses dias, eu fui ao lado dessa clínica, e eu falei assim, gente, eu vou lá nesse hospital para saber se eu fui discriminada. Fui lá na porta, falei assim, senhor, eu gravei tudo, tá? Tá tudo gravado. Eu falei assim, essa porta aqui é o quê? Que eu tô esperando uma pessoa. Ela falou assim, aqui é a saída de funcionários. Então, quer dizer, e olha só, eu não perguntei onde era a saída, eu já sabia. Ele falou assim, não, espera que eu te levo na saída. Também fui pega no restaurante, fui na área VIP, e a minha amiga entrava e saía, ela é loira. Entrava e saía, entrava e saía. Aí eu falei assim, vou chamar minha amiga pra gente ir embora. Quando eu entrei, o rapaz segurou minha blusa. Ele falou assim, aqui é VIP? Aí eu falei, uai, mas faz o que pra entrar? Ele falou assim, tem que ter a pulseira. Aí eu falei, mas a minha amiga entrou aqui já uns 6 meses, não tem. Aí eu só de sacanagem falei assim, é porque eu sou preta? Aí ele me soltou e falou assim, não, disse que é porque não pode. Eu falei, mas ela entrou 6 vezes. É porque já está no inconsciente. Esse registro de memória, ele ainda está ali. Então existe uma resistência. E a gente tem que fazer esse movimento. Eu não preciso dar carteirada, chegar num lugar e falar, eu sou isso ou eu sou aquilo. Eu tenho que ser respeitado na integridade daquilo que eu sou, independente da minha cor. E é assim que eu tento ver as pessoas. Mas é muito chato você chegar num lugar e falar assim, por exemplo, eu que vou palestrar, eu sou a palestrante. Quando eu comecei a aprofundar os meus estudos na área da física quântica,
que eu comecei a aprofundar para mim, porque eu gosto, queria buscar sentido em algumas coisas. Eu, em determinada mesa, todas, né, mulheres letradas de conhecimento, eu abordei determinado tema sobre ressonância. A pessoa virou para mim e falou assim, mas você sabe disso? O que significa mais você sabe disso? Quer dizer que o meu órgão cognitivo, meu cérebro é menor, é do tamanho de um grão de arroz, em detrimento ao outro? Né? Porque partiu dela, tipo, mas você estuda isso? Eu falei, isso e muito mais. Aí aquela hora que a gente é obrigada a se afirmar mesmo sem querer, para que o outro lado entenda, peraí, eu tenho o mesmo potencial, eu não diminuo o seu, então não venha diminuir o meu. Então, como a gente já passou por situações que foram degradantes nesse sentido, e hoje a gente precisa bater na mesa e falar, peraí, respeita o meu espaço, que esse lugar é meu. Nós estamos na sociedade para exercer influência, também somos seres influenciáveis, mas para isso a gente precisa saber quem a gente é e o lugar que a gente pode ocupar. Eu não sei se é assim, eu vou falar do meio que eu convivo. Tem pessoas brancas que eles também não aceitam. Tipo assim, esse carro é dela. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar a primeira vez, aí eu tinha uma filmadora. E a menina falava assim, mas você tem filmadora? Tudo que a gente conta parece que é mentira, né? Quando é próspero, Ou é quando é abundante, ou é roubado. Talvez na cabeça deles é roubado, né? Você falou algo interessante. Meu marido, a gente morou durante um tempo aqui, eu vim da periferia, né? Igual a gente brinca, quem ama mora no Gama, mas eu cresci no Gama, depois, que é uma cidade satélite aqui de Brasília, depois morei em Santa Maria, né, que foi uma cidade ali que começou por loteamento, depois invasão, depois loteamento, até vir a ser regularizada. Mas, enfim, morei lá. E eu lembro que meu esposo, ele tinha comprado um carro, né? Ele, empregado público na situação, comprou um carro que era um carro diferenciado por padrão da onde a gente estava morando. Porque não era para ostentar, era porque realmente a gente tinha um carrinho melhor. E o policial parou ele, perguntou para ele várias vezes. Meu esposo foi parado assim, não, várias vezes, tá? Seria exagero. Mas pelo menos umas 2, 3 vezes ele já foi parado aí, mas não era aquele parado para uma vistoria normal, habitual, né, dos órgãos de trânsito, mas para aquela vistoria assim, por que esse homem negro, esse estereótipo está dirigindo esse carro, né? Então ali foi falar que ele era empregado público, né, e a empresa que ele trabalhava, ele era concursado, e por que aquele carro era realmente propriedade nossa, era um bem nosso. Então assim, você tem que estar provando, ele até falou uma frase, né, que ele cresceu ouvindo que a gente que é negro tem que fazer esforço 2 vezes mais, né? Eu acho que acredito que o Rapa também, o Falcão, faz uma menção de algo semelhante em uma das suas músicas, falando sobre isso, o nosso esforço para mostrar que a gente é bom, que a gente consegue, que a gente é disruptivo, que a gente consegue destravar, que a gente consegue abrir empresa e ser excelentes administradores, estar diante de um cargo de chefia, diretoria, coordenação. A gente precisa fazer um esforço enorme, porque se existe essa diferença entre o salário do homem e o salário da mulher dentro da sociedade, aí você coloca mais, entre aspas, eu não vejo como agravante, mas você coloca o agravante quando você é negro, parece que tem que receber menos, você pode viver, sobreviver com menos, e o outro tem direito a ter prestígios que você não pode desfrutar. Então, assim, hoje estar aqui nesse podcast podendo falar como uma formadora de opinião, né, que eu bato no peito e falo assim, gente, como eu amo estudar, e o estudo ele abre portas para mim que talvez eu não conseguiria passar, me posicionar, seja em qualquer lugar, num restaurante, no meio de uma periferia, eu faço obra social na periferia e vou e me comunico, se tiver que ir de chinelo eu vou, porque eu já sei quem eu sou, eu não preciso mais estar em cima do salto o tempo inteiro, fazendo esse esforço absurdo, mas eu estou abrindo porta para outras pessoas passarem, assim como você está abrindo porta. É igual a Jojo Todinho, né? Ela é bem... Ela é fora da curva, né? Ela não tá nem aí. Ele entrega a mensagem. Ela abre um story assim, minha filha, do dia que ela acordou. O problema é o povo é que lute. Ela tá em paz com ela mas o negro, no geral, ele não é, né? A gente é tirado de tudo. A gente foi desconstruído de tudo. Então a gente tem que, através de uma pessoa igual você e eu, a gente tem que pegar essa geração de hoje à frente e corrigir os erros que a gente também tem, né? Igual eu vejo que é tirado da gente o aprendizado, igual você está falando, tem que estudar, mas estudar como? O acesso. É tirado. Por isso que você que está aí nos vendo, se você tem a oportunidade de ir para a escola,
eu sei que o ensino privado não é uma realidade para todo mundo. Então, eu estudei em escola pública, toda a minha educação foi escola pública. Né? Você também, acredito. Né? Hoje, o meu filho não atua com essa realidade da escola pública, porque ele já nasceu, a gente já tinha uma condição diferente, de fato. Mas dê valor quando você tiver acesso a um livro. Ninguém pode privar ninguém do lazer, da diversão, né? Isso aí são direitos universais e sociais. Mas quando você tiver uma oportunidade, aproveita um pouquinho da oportunidade que você tem, porque a gente já veio de uma bagagem de estereótipo que não pode colocar um negro para gerenciar porque vai roubar, vai fazer caixa 2. E não pense que as outras gerações não são impactadas por isso, porque esse pai lá de trás que tinha essa mentalidade, ele hoje tem filhos, e os filhos estão repetindo o padrão. Meu filho hoje está com 10 anos, mas quando ele estava com 6, um colega chegou para ele e falou assim, o lápis de cor hoje, a Faber-Castell, ela traz vários tons de pele. Vários tons de pele. Hoje, não sei se vocês aí que têm filho na idade escolar, reparem que hoje a Leléo, Faber-Castell, trazem vários tons de pele, porque hoje a gente já entende que existem várias tonalidades, assim como existe várias texturas de cabelo, vários ondulados. E meu filho foi e pintou a nossa família de negro, porque eu sempre falei para ele, seu pai é negro, eu já preparava ele. Coitado, eu já tinha que fazer uma lavagem nele dentro de casa. Seu pai é negro, sua mãe é negra. E ele sempre ouviu falando, eu me amo. Por quê? Para que ele pudesse se afirmar dentro da escola. E olha que meu filho nem tem um tom de pele que a gente, ele tem um tom mais claro. E ele se pintou negro. E um coleguinha chegou para ele aos 6 anos, hein? Virou para ele e falou assim, não, você não é dessa cor não. Você tem que se pintar marrom claro. E aquilo na cabeça dele, ele chegou em casa e foi me confrontar. Mamãe, mas qual é a nossa cor? É marrom claro ou é negro? É o preto. E você vai pintar sua família de preto. Porque seu pai é preto. Até porque senão ele podia sofrer lá na frente quando alguém chegasse para ele e falasse assim, seu pai é aquele negão, de forma pejorativa. Sabrina, você tem um filho, vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta aqui. A criança, ela nasce maravilhosa, que é Deus que manda. Uma folha em branco. Isso. Aí vem o povo e caga a folha lá. Que momento que ele sabia que ele ia ser negro? Porque tem um momento que ele não sabe que ele é negro. Ele não sabia, né? Ele não sabia? Ele não sabia. Mas você ficava com isso na cabeça? Eu ficava. Será que esse menino eu, como mãe, agora não querendo que ele passasse aquilo que eu passei, né? Porque assim, lembra que na escola tinha a votação da menina mais bonita, a mais simpática, a mais legal. Gente, acho que eu sempre devo ter ficado entre a mais legal e a brava, igual você. Mas eu nunca ficava entre a bonita, entre a mais simpática, mas sempre daquela estereotipada como brava. Tinha a rainha não sei de quê. Não, eu nem me inscrevi. Não, a rainha da pipoca eu desisti de ser não, rainha eu da nem pipoca. me Rainha da pipoca queimada. Nem passava na minha cabeça. Tipo assim, eu não fazia nem parte daquilo. Tipo assim, a galera tava lá vendendo coisa. Eu falei, não, menino, assim, não é da minha... Eu ajudava as amigas, porque assim, eu tenho essa veia muito motivacional. Vem cá, vamos fazer, você falou, vamos fazer um podcast? Bora. Então era assim, eu sempre fui muito de apoiar. Então se a minha amiga bonita, e olha gente, minhas amigas que estiverem escutando aí, eu lembro da Elisa, eu vou falar o nome dela abertamente, porque ela era uma menina maravilhosa, inteligente, nesse estereótipo dos olhos claros e loura, Elisa Vieira, maravilhosa. E franjinha, né? Pra mim que usava franja era inteligente. Ela tinha franjinha. Aquela franja lisa, eu falava, ó, inteligente, e senta lá na frente. E era inteligente mesmo. As neguinhas botavam a gente lá pra trás. E eu sempre fui ousada, eu voltava pra frente. E eu sei que ela foi se candidatar como rainha da pipoca. E como eu vendi ticket. Como eu vendi aquele ticket, porque realmente eu queria muito que ela fosse. Porque assim, olha só como mesmo sem perceber, eu senti assim, a minha amiga ganhou. Sabe? Eu ficava assim, feliz por a gente sempre torceu pelos outros. A gente sempre torceu pelos outros, mas no nosso partido não tinha ninguém torcendo pela gente. Não ia torcer porque não tinha torcida e também você não ia ser a rainha de nada. Não tinha plateia, a gente não subia, né? Mas não, vou botar aqui o menino. Aí, mas ele chegou na sua casa falando que era negro. Ele não chegou. Depois que a gente descobre. Ele não chegou, como eu falei, eu queria evitar as dores, né? O bullying do café Arábia, é o nosso café. Tá? Gente, quem tomou café Arábia, né? Que era o café da minha época e eu era muito chamada de café Arábia. Eu não queria que ele reproduzisse, não queria que ele vivesse, que ele vivenciasse as dores que eu vivenciei. Então, partiu de mim falar para ele, filho, olha a sua família. Filho, eu que chamava a atenção dele. Você está percebendo que existe o branco, existe o negro. Foi aí que eu também introduzi a parte sobre a escola poderia dar uma ajudada, né? E sem contar que tem um menino estudando numa escola, eu acredito top, que a escola dele deve ser melhor do que
Pois é, mas esse trabalho de fazer ele observar, e talvez assim, não fosse o momento certo, talvez não fosse, mas eu estava querendo blindar a minha casa de viver aquilo que eu vivi. Filho, existem pessoas de todas as cores, existem pessoas com algumas deficiências, foi aí que eu trabalhei algumas deficiências físicas, psicológicas também, já falando sobre ele, sobre o diferencial, a diversidade, como é chamado dentro das escolas hoje, sobre essa diversidade. A diversidade que não tem, né? Só o nome. A diversidade, eu acredito que ela até existe, o que não existe é a preparação para a aceitação dela. Né? Então a gente foi trabalhando isso dentro de casa, tanto que na hora que o colega falou isso, para ele foi um choque, tipo assim, a minha mãe falou que eu sou dessa cor, e você tá falando para mim que eu sou outra, foi a hora que ele veio me confrontar, mas assim, eu com tranquilidade respondi, e hoje ele fala, eu sou negro e eu me amo, porque eu precisava preparar a cabeça dele, porque por ele vir no sistema escolar privado, e as escolas a quais por onde ele passou tinham um público de predominância branca, por exemplo, eu era a única, eu e uma outra mãe psicóloga, nós éramos as únicas negras a chegar e deixar o filho na porta da escola. Né? Então, os demais eram todos de tom de pele clara. Então, para evitar, foi a forma que eu escolhi de blindar ele dentro da escola. Hoje não, hoje ele já está com 10 anos, hoje ele sabe falar, eu sou negro mesmo, tanto que ele fala, minha mãe tem o cabelo black, ele sofreu muito quando eu cortei aquele cabelão que estava igual ao seu, ele sofreu, porque ele falava cabelo black. Então, assim, ele consegue se ver casado com uma mulher negra, né? Porque antes, os homens, principalmente, aí vai aqui nossa abertura para os homens, né? Eu acho que eles ainda escolhem ser uma A negra era para uma coisa, eu acho que eles ainda escolhem as brancas. A negra era para quê? Para o trabalho doméstico, né? A morena era para atividade, prazer sexual, mulata avantajada do quadril largo, mas para casar, a preferência era sempre das brancas. Para você ver, as mulatas eu acho muito linda, né? Nem pode usar mais mulata, não sei nem que nome mas eu acho dizer da época, né? Isso, mas as mulatas, eu acho elas muito lindas, muito. E as mulatas estavam onde? Lugar nenhum. Trabalhando, né? Trabalhando ou sendo valorizadas. Ou sei lá o que elas estavam fazendo. Não é muito linda. Aí elas estavam aonde? Em lugar nenhum. Então, até uma pessoa que tiver uma cozinha a mais, ela não vai estar em lugar nenhum. E quando era falado, era de cor. Fulano é de cor. De cor, lembra? E até hoje eles falam assim, o fulano, ele é escuro, ele é preto. Né? Moreninho. Eu te falei a história desses dias que eu fui para o hospital? Acordei com a dor dos rins, gente, é uma dor. Eu senti que é uma paulada. Sabe, tu levar uma paulada? A dor do rim minha é essa. Aí eu fui pro hospital, passando mal, e liguei para um parente minha que estava passando. Eu falei, vem aqui que eu vou ter que... Eu fui dirigindo. Quando eu cheguei lá, eu não estava aguentando de tanta dor. Aí o homem falou bem assim, você tem cadastro? Eu falei, acho que tenho. Aí ele já colocou que não tem. Demora mais. Aí eu falei, não tem. Ele falou assim, não, você falou que não tem, vamos ver o que você faz. Qual é a sua cor? Aí e nisso, quando ele falou seu cadastro, eu já estava assim, ó. Aí eu falei, a minha, como é que, a cor? Aí eu falei assim, põe morena. Aí ele falou assim, morena não é cor. Aí eu falei assim, qual as cores que tem aí? Juro por Deus. Eu sou de todas as cores. Aí ele falou assim, qual a cor que tem aí? Aí tem amarela, tem sei lá o que eu fiquei surda. Aí depois ele pegou e falou bem assim. Aí tinha umas opções que eu não me considero, gente. Tem isso também. Você tem que se sentir, né? Como que eu sou da cor dessa xícara? Eu posso até ser, mas colocaram na minha cabeça que eu era morena. Ou eu até prefiro ser marrom. Que eu não sei porquê. Na escola ensinaram a gente o lápis de cor marrom, o branco, o vermelho. E por que a gente não poderia ser marrom? Eu ia adorar ser marrom, porque eu sou marrom. E aí ele falou, você é preta. Não, aí a minha sobrinha tremendo, né? Porque ela viu que eu tava com dor e o homem tava fazendo uma pergunta idiota. Aí ela falou assim, tia, a senhora é preta. Aí eu, preta? Então põe preta, que eu quero saber de... Aí daqui a pouco ele, porque não sei o que, seu CEP. Gente, a pessoa tá com dor. Quem foi o Satanás que inventou essa pergunta? Essa pergunta vai te mudar no Brasil e no mundo em quê? Sabrina, eu te pergunto. Tu tava pra parir uma criança. Dizendo, Sabrina, a senhora é qual cor? Tira esse negócio da cor, da pessoa pega a identidade e faça, né? E agora a gente tem... Eu sou preta, tá bom, obrigada.
Deixa Mas isso a tudo cor, nova. gente, esse negócio de cor ele não cabe em lugar nenhum, sabe? Muito Como é que a gente vai ter cor valorizado. num país Que é todo que nós miscigenado. misturamos? É miscigenação. Você vai pegar um café, um leite, um creme e misturar ali, não vai dar cor, vai dar milhões de cores, milhões de cores. Então a cor ela não tem que estar em lugar nenhum. Você é uma pessoa. Aí quem é você? André Oliver, bom dia. Tô passando mal. Enfim, um remédio, coloca um remédio da mulher. Isso aí eles não estão preocupados. Gente, é um arco-íris, né? De cores. E você falou algo interessante, eu queria te fazer uma pergunta. Por que nasceu esse desejo de Caixa Brasil de trabalhar com o cabelo afro? É da minha irmã mesmo. E, na verdade, não é caixa, é trabalhar com o cabelo crespo. O que acontece? Os cabeleireiros, eles não queriam trabalhar com os cabelos ruim, né? Eles falam ruim. E aí eu inventei de ser empresária, sem saber nada. Não deu certo, me ferrei, porque eu abri. Na hora que eu escolhi ser empresária, eu escolhi na área do cabelo. Porque quando a gente não tem opção, naquela época ia para cabeleireiro. E tem o preconceito do cabeleireiro também, tá? E aí eu abri um salão e eu percebi que os cabeleireiros mandavam cliente muito pra gente. E aí eu falei assim, gente, mas nossas clientes são tudo negras. Aí eles falavam assim, a mulher me contou, vai ali naquelas neguinhas que ela sabe. Sabe mesmo. Que era o famoso abaixar o cabelo na escova. A gente sabe qualquer coisa. Você quer fazer trança, nós fazemos. Se você quer fazer escova, fazemos. Você quer relaxar, relaxar. Você quer ser uma noiva negra, a gente conseguia, entendeu? Mas não foi uma escolha. Eles mandaram se livrando. Você é negra não escova, você é negra não escova. Uma vez eu nunca esqueço, eu fui pra praia, aí tinha um salão na praia, assim, na rua de trás. Aí eu falei, vou bem ali, não susto naquelas mulheres. Aí meu cabelo sal, né? Ficou desse tamanho. Aí as mulheres, conversando, eu, oi, bom dia, quem escova cabelo aqui? Gente, silenciou o salão. Mas silenciou mesmo, aí eu fiquei assim, eu fui fazer graça, eu fiquei sem graça. Eu falei assim, gente, é brincadeira, todo mundo riu. Você tem medo do cabelo. Gente, o cabelo, esse cabelo aqui, esse aqui é a mesma coisa, você lava. E aí a negra você vai fazer o que ela quer. E a lisa você vai fazer. É cabelo, o cabeleireiro ele tem. Imagine se o médico for fazer uma cirurgia, essa negra faz pra lá e essa branca vai pra lá. Uau, que se colocação. se bem que é assim, né? Eles começam a te discriminar lá na entrada. Então é complicado, né? Puxa, muito forte essa frase, né? Cabelo é cabelo. Claro que cada cabelo tem Gente, sua, é cabelo. tem sua demanda. Mas o que acontece? Os cursos de cabeleireiro dos anos 80, eles davam curso para cabelo liso fácil. Nem era só o liso, era o fácil. O crespo, meu filho, você passa uma máquina, então você dá licença. E aí a gente foi descobrindo isso, uma irmã descobrindo na outra. Eu arrumo teu cabelo. Por isso que eu entendo muito de química. Por quê? Porque uns cabelos da minha irmã caíam com amônia, o outro não caía. Uma gostava de escova, uma gostava de trança. E aí a gente fez um curso meio que dentro de casa. E aí quando os cabeleireiros mandaram os clientes pra gente, foi uma coisa assim que a gente não fez curso, entendeu? A gente já sabia, porque ali é meu mundo. Porque você cuidava do seu, Isso. né? Você estava habilitada a cuidar do seu, das suas irmãs. Então, quando veio aquilo ali, foi mais uma oportunidade. Vocês foram lançadas com oportunidade. Até o olhar do cabeleireiro, do cabelo tradicional, você vê que é um olhar assim, meu Deus, não vou dar conta. Mas não vai dar conta porque não se especializou, porque não estudou sobre o cabelo, porque não quis. Porque já criou uma barreira, né? Colocando um grau de dificuldade. Porque tudo que a gente foca, cresce. Se você olhar para o cabelo crespo, nossa, é difícil, mas se você fala assim, gente, é olhar com o olhar que você bem colocou, é um cabelo que vai ter as demandas dele, vou precisar, talvez, aqui fazer um trabalho, mas você pode se tornar um excelente especialista naquele tipo de cabelo. E nada te impede, pra gente mulher ou para o homem, de você um dia se apaixonar por uma pessoa, né, negra ou de raça oposta à sua. Imagina você ter um filho, que você vai fazer isso com seu filho, né? Porque a gente foi criada no cocó, meu cabelo era no cocó. Não sei se tu tinha uma memória de que você era feia. Sim, claro. Eu tinha. Sim, até pouco tempo ela me perturbou. Eu me libertei quando eu fui trabalhar para cabelo crespo, e aí eu tinha que pagar modelos para colocar fotos no salão. E aí eu falava assim, gente, mas essa modelo é minha cara, eu não vou pagar.
Aí eu Gente, eu fui modelo da E aí, o que acontece? Aí eu ficava assim, sabe uma coisa? Eu vou me libertar desse negócio de me achar feia agora. Eu mandei fazer uma foto de 3 metros. essa que tá aqui no salão. É tipo um cala-boca, você vai me aceitar do Foi jeito exatamente que eu essa sou. foto que eu achei linda a primeira vez que eu vi nessa unidade. Eu cheguei, olhei, que é essa E mulher? eu fui ousada. Que é essa mulher? E eu falei, eu Sou quero. Aí a mulher, 3 metros. Eu falei, eu quero 3 metros, porque eu sou exagerada. Eu gosto assim, casa alta, foto grande, tudo meu assim. Tanto que se eu ficar num espaço pequeno, vai me dando uma coisa ruim. Uau, gente, que mulher grande, Entendeu? né? Eu falei assim, eu quero essa foto. E na hora que falar que eu falar que é você. A grandeza dela é tão Aí eu grande. coloquei, aí minha irmã, eu acho que minhas irmãs se assustaram, porque teve uma que falou assim, André, mas tu tá doida? O que essa foto tá fazendo aí? Eu falei bem assim, vai a pessoa que me falou que eu era feia, porque um dia eu peguei um buquê, o homem falou assim, você não vai casar não. Por essa luz, ele falou. E eu não vou ouvir, a minha amiga que me contou. Aí você, o fulano falou que você não vai casar nunca. Eu falei, eu vou ser tudo o que eu quiser. Tudo que eu quiser. O cara E aí, o que acontece? Eu coloquei essa foto e aí foi libertador. E aí a gente tinha, né, vergonha. Hoje eu não tenho vergonha de nada. Ah, é bonita? Eu não sou bonita, mas eu sou isso aqui. Eu vou fazer o quê? É o que temos para hoje. Olha o resultado do Michael Jackson. Rico, né? Que ainda tem isso que o Manuel Soares falou, que o negro, quando ele fica rico, ele pensa que resolveu o problema dele, se lascou. Porque onde ele chegar com o carro, ele vai ser pego. Então, olha onde o Michael Jackson chegou para arrumar a estética dele. Será que aquilo ali não foi um... Com certeza ele tinha, né, assim, a gente sabe da questão de pele que ele tinha, mas ele envolvia outras questões, porque são as dores, né, as dores que vão ficando. Hoje a gente fala, né, dos anos 90 para cá, até mais 2000, a gente fala sobre inteligência emocional. Hoje a gente procura, mas assim, eu fiquei sabendo relatos de uma pessoa, não fui pesquisar sobre, então assim, mas uma colega falou para mim que ela frequentou uma época uma igreja, né, prefiro não citar a denominação, e respeita todas as denominações, todos os credos religiosos, ainda mais que a gente tem várias religiões no Brasil, várias doutrinas, que ela chegou a frequentar uma determinada denominação que falava que o negro não tinha alma. Mas nós não somos obra, para quem acredita, para quem é criacionista, né? Porque evolucionistas são teoria de Darwin, mas para quem é criacionista, que acredita que existe o arquiteto do universo, o Criador Supremo, todos nós, seres humanos, foram criados imagem e semelhança. Então, como pode o branco ter alma e o negro não ter alma? Então, assim, ao negro podia ser feito tudo, porque ele não tinha uma alma. E quando ela falou isso, eu fiquei meio chocada. E eu vou te falar uma coisa, o negro brasileiro, ele é diferenciado. Porque eu fui realmente sentir e conhecer um negro foi lá fora do Brasil, né? Quando eu fui morar em Bruxelas, que eu vi o negro, pessoa negra mesmo, é negro mesmo, que a gente acaba sendo misturado e tudo. Então, até o Pelé, ele é claro, na frente das pessoas que são... E eu acho que a gente tinha que um dia ir à África, né? Sim, que a meu Glória esposo Maria também fala isso. faz saber de onde você veio, porque lá eles sofrem mais. Então, aí eu vi e falei assim, agora eu entendi o preconceito mesmo. Então, assim, quanto mais escuro, então as pessoas negras, elas são mais assim, na delas, entendeu? Eles têm um olhar desconfiado. Então, assim, pensa, o que se a gente sofre já misturada, o negro que ele é puro. E por que a gente está aqui hoje? Para tratar dessas dores. Para dizer que hoje você é brilhante. Eu digo para você, você é brilhante. Eu amei essa história desde o momento que eu vim, que foi exatamente nessa parte, né? Que eu te esperei aqui, eu vim de longe, gente, eu vim da minha cidade, da periferia, lá de Santa Maria. Eu sentei na porta, não foi, André? Na porta mesmo, no chão, esperando o salão abrir. Então, eu abri o salão primeiro do que vocês naquele dia e fui muito bem recebida. E aqui se tornou para mim uma casa onde eu fiquei vindo, cuidando do meu black. Você me ajudou em toda a minha transição capilar. E graças a Deus que você descobriu sua identidade, seu potencial, essa empreendedora que não foi a Marlene Matos, né? Mas que é a Andrea Oliver. Mas você sabia que dentro de você, você acreditou, né? Algo gritava dentro de você a sua essência. Então, não deixa de sonhar, porque hoje você possibilita a muitas mulheres negras ter esse acesso à sua essência que sai da raiz dos seus cabelos. Você hoje é tricologista, uma mulher viajada, que fala outro idioma.
Você representa a minha geração e eu me sinto representada por você. Então, a representação que faltou numa capa de um disco, diante de uma televisão, eu me sinto representada por você, André. Eu é que te agradeço de ter vindo, tá? Te escolher. Eu acho você linda, linda. Eu sempre quis ser uma negra alta. Eu não sei se é porque as minhas primas são altas, como você. E eu sempre falo, gente, eu queria ser alta. E elas já queriam ser baixa. Então, assim, a gente tá satisfeito com nada. Mas eu acho que é isso, né? É por aqui que a gente tem que levantar essa bandeira. Eu não quero levantar uma bandeira como o rapaz do Big Brother falou, que a gente tinha que fazer o negro ganhar. Não, eu quero ser igual. Eu não quero ser melhor que nenhuma delas. Eu não quero. Elas são culpadas? Não. Mas eu queria meu lugar. Eu vou brigar pelo meu lugar. Nós vamos, Hoje né? nós vamos brigar. A gente não quer derrubar. Eu não vou. Como é que eu vou brigar com uma pessoa branca se eu tenho parentes brancos? Eu tenho cunhada branca. A minha melhor amiga é branca, galega, dos olhos verdes. Como é que eu vou levantar uma bandeira? É o nosso próximo. É o nosso próximo. A gente tem que ser igual, entendeu? É igual. Ah, tem uma vaga pro branco, tem uma vaga pra negra. Ah, tem um papel lá pra pessoa branca, tem que ter um papel top pra pessoa negra também. Isso aí eu vou brigar. Igual me tirarem dos camarotes, né? Porque agora, graças a Deus, eu sou bem sucedida. Eu vou estar onde os brancos estão, mas só que toda vez eu vou ter que estar me justificando. Eu não quero isso. Eu quero entrar. A porta não está aberta no restaurante? Eu não quero ser barrada onde você vai, não onde você vai, não. A porta está aberta, eu vou entrar. Eu quero isso, eu quero a liberdade. Eu quero ser igual, todos ser igual perante a lei, né? Igual Deus, ele é assim, ele não vai escolher. Não faz acepção de pessoa. Ai, você é um especial. Gente, olha o mundo ele é todo diversos. Tá aí a internet que dá um tapa na cara para todo mundo. Pessoas especiais, viralizadas, exemplos. A gente não tá aqui para cobrar nada de ninguém, nem para culpar, né? Culpabilização, nada. Zero culpabilização. A gente só tá aqui para dizer, olha, você pode construir o seu espaço. Eu agradeço você, Xuxa, Paquitas, Marlene Matos, e quem mais se levantou naquela geração, mas hoje chegou o nosso momento também de representar milhares e milhares de mulheres. A Xuxa, um dia desse, ela fez um comentário, se eu não tiver certo, me corrija. Pra Thaís? Eu entendi ela falando que a culpa era meio que da Marlene Matos. Eu, fosse ela, não precisa culpar ninguém, né? Não culpava, porque ela estava lá. E também a Xuxa, a culpa dela é tão pouca, porque ela, ou não sei se foi a Marlene que colocou, porque é uma pessoa que trabalhou com um cara que era desse tamanhozinho, né? Ela trabalhou com pessoas, deu emprego para várias pessoas. A Xuxa colocou as pessoas de síndrome de Down, ela colocou os surdos, ela colocou tudo. Eles pecaram, então. Só que isso aí, ela não poderia. Cultural. E outra, ela não poderia colocar, Marlene, não, foi todos vocês, entendeu? E ela, se ela quisesse sim, com o poder que ela tinha, ela poderia ter brigado. Não, eu quero e pronto. Ou coloca a negra, ou eu não vou ficar aqui. Mas hoje quem tá aqui? Eu. Você, e graças a elas, para dar voz para muitas graças mulheres, a elas, isso aqui existiu. Esse podcast saiu. Sabrina, eu queria te agradecer. Você é linda, sua família é linda. Você é uma referência em tudo, entendeu? Referência de mulher, referência de representatividade, tá? Escolhi você porque Deus quis, porque naquele momento ali eu não estava nem pensando em fazer isso. Mas eu acho que é por aqui, tá? Eu acho que a gente vai mudar, vai acrescentar, que é o que eu queria fazer com esse pod, era acrescentar, tá? E que vem os próximos. Todos dançam, pega, estica e puxa. E viva a festa da Andréa Oliver, da Sabrina. Tudo que a gente e viva quiser. a sua festa, porque você nasceu para vencer e todo espaço te cabe.